Vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. Mas antes eu vou falar sobre a boca, porque tem a ver. Essa palavra tem a ver com a boca. Amém? Falar sobre uma parábola como a de Daniel é uma coisa que aconteceu, mas também é uma figura. Aquela situação de Daniel na cova dos leões é uma figura. E a Bíblia é cheia de figuras. A Bíblia é um livro recheado de parábolas, de mistérios, porque Deus usa aquilo que aconteceu para trazer seus mistérios. É interessante. A Bíblia fala que as coisas foram feitas em figura. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 10. Jesus falou que tudo que se falava era por parábolas. Está lá em Mateus capítulo 13. Olha lá, Mateus 13. Para quem não sabe, a Bíblia é um livro figurado. Olha aqui, ó. Jesus fala isso. Olha aqui. Verso 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas. Olha, esse nada aqui não é poesia, é verdade. Tudo que Jesus falava tinha um sentido espiritual, figurado. Amém? Olha aqui, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca. Então, Deus abre em parábolas a boca dele. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tudo que existe na Bíblia tem um sentido literal, mas também e principalmente parabólico. Porque tudo que Jesus falava era figurado. Ele está escrito aqui. Nada lhes falava sem que fosse parábolas. Então, Daniel na cova dos leões é uma parábola também, além de uma realidade que aconteceu. Não é uma historinha, é uma verdade, é uma história, não é uma história, é uma história que aconteceu, mas também tem um significado espiritual. Antes de chegar lá, porque eu sei que todo mundo está mais interessado no leão e no Daniel do que em mim, então vamos falar um pouco sobre a palavra que Deus nos trouxe sobre o poder que há numa boca. O poder que existe na tua boca. Você não imagina o poder que existe nos teus lábios. Poder para curar, poder para enfermar, poder para abençoar, poder para amaldiçoar, poder para alegrar, poder para entristecer. Às vezes está tudo bem em casa, você abre a boca daquilo que não deveria, traz problema. Pode ver, não é verdade? Às vezes está tudo bem em casa, abriu a boca erroneamente, vem problema, traz tribulação. A língua é uma situação difícil, muito difícil, porque dela dependem as saídas da alma, da vida. É interessante, eu toco o mundo sobrenatural, espiritual, pela minha boca, para um lado ou para outro. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 12, abra lá. Ó, já estava em Mateus 13, vai para o 12. Você que maneja bem a Bíblia, olha aí, Mateus 12, verso 33 em diante. Que bom que está entre nós, pastor Jorge, carioca, que hoje mora em Geneve, na França. Está ali, pastor Jorge, olha lá, está entre nós. Olha lá, filma ele ali, para todo o mundo está vendo você. Para você ter uma ideia, tem gente no Japão que nos assiste, viu? Tem gente aqui perto que não assiste, mas tem gente no Japão que nos assiste, que é assim, santo de casa não faz milagre, é isso aí. Mateus 12, 33. Ou dizeis a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então a boca expressa o que tem no coração. Interessante, né? A palavra, ela traduz o que está dentro do homem. Então a palavra é o que o homem é. E o homem é o que ele fala. Porque Jesus deixou claro, o que tem no coração, isso vai falar a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás
condenado. Então a boca define salvação ou condenação, está escrito aqui. Pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Que sério isso! Muito sério. Então a boca tem poder, um poder que é acima do que nós imaginamos. Se nós formos pensar mesmo sobre esse assunto, falaremos muito menos do que falamos. Ficaremos quietinhos. Certo, Armando? Vou até tomar um trago em homenagem ao Armando. Quem quiser café, tem café lá atrás, viu? De graça. Nada é cobrado neste culto. Essa é boa, né? Glória a Deus. Existe poder na boca, para o bem ou para o mal. Provérbios 18, abra lá. Estamos só aquecendo os motores. Olha aí, ó. Provérbios 18. Chegou, aí cadê sua esposa? Você não casou? Tem que ficar junto com a mulher, que negócio é esse? Quem fez seu casamento? Ah, fui eu, meu Deus, que responsabilidade. Ó, Provérbios 18, verso 21, olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem ama, então, a sua língua, comerá do seu fruto. Olha o que verso 20 que diz. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Só que o ventre espiritual não é esse aqui. É esse aqui, ó. Quando eu ouço as palavras, eu como as palavras por esse órgão aqui. E aí meu ventre é alimentado aqui. Entendeu? Olha aí, ó. Do fruto de cada um se fartará o seu ventre. Esse ventre aqui, não esse aqui. Esse aqui precisa de arroz e feijão. Esse aqui é de palavras. Boas palavras, boa alimentação. Más palavras, má alimentação. Vai fazer mal para a minha alma. Um bom alimento faz bem para o meu corpo. Uma boa palavra faz bem para a minha alma. Então a alma se alimenta de palavras. As palavras são espírito. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Tem dois tipos de palavra segundo o texto bíblico. Dois tipos de palavra. Que a língua portuguesa, Cleus, você que é um apóstolo de Jesus, da Igreja Assembleia de Deus Renovada, está usando até barba, né? Usa barba, porque o pessoal da Assembleia Antiga não usava barba. Então, você é renovado. Então, o que acontece? Você também está com barba agora, o cantor de Jesus? Está moda agora. Mas o que eu quero dizer? Que o texto bíblico não foi traduzido por português na situação que se entende as duas versões de palavra. Tem dois tipos de palavra para o significado palavra. Um é rema, outro é logos. Rema é a palavra que sai do coração. Eu pego e chego para o meu irmão aqui e falo, eu te amo em nome de Jesus. Seja uma bênção em nome de Jesus. Aquilo sai do meu coração. Essa palavra que sai do coração, ela vai revestida de poder, segundo a Bíblia. É o rema. O rema, então, é uma palavra que tem virtude, que tem ação. É uma palavra que sai não daqui, sai daqui. É o rema. Quando Jesus falou assim, de toda palavra ociosa que os homens disserem, isso irão de dar conta, aquilo lá era rema. Porque o logos é uma palavra intelectiva. O logos é uma palavra que sai da minha mente. Então eu pego, vou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Já viram isso, não? Lembra em algum lugar isso, né? Reza 10 Pai Nossos, 5 Ave Marias. Isso aí é intelectivo, não tem poder, porque sai daqui e não do coração. Um professor vai fazer um discurso, eu já falei isso aí domingo, numa formatura, ele vê os alunos que sempre fizeram bagunça na aula dele, mas ele é obrigado a tratar bem. Meus queridos alunos, no coração ele fala, esses miseráveis. Que alunos preciosos, da boca para fora, o coração não diz a mesma coisa. Então essa palavra não tem poder. É uma palavra logos, intelectiva. Não sai daqui, sai daqui.
Querido professor, o senhor é o melhor professor. No coração, me deu 0, né? Zé Mané. Quer dizer, no fundo, o coração está longe. Aqui está o motivo. Essa palavra não tem poder para Deus. Como é que é a sua igreja? A minha igreja não pode usar bigode, barba, não pode ouvir assim, televisão, não pode fazer logos. Às vezes a pessoa faz aquilo por obrigação, não por coração. Logos não tem poder. O dia que ele se converter e vier do coração, aí vira rema. Rema é uma palavra de poder, que tem uma ação, e essa é perigosa. Porque se eu falo assim, desce a mão, Senhor. Eu te entrego na mão do diabo. Paulo faz isso 2 vezes na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, ele entrega aquele menino, o que era fornicário, na mão de Satanás. Com o coração. Falou, que o corpo seja entregue na mão do diabo e para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5. Porque ele tinha abusado da mãe, do pai, da esposa do pai. Então aquilo, uma palavra de poder. Eu entreguei na mão do diabo, de coração. É coisa séria. Quando eu chego para uma pessoa e falo assim, eu vou te orar por você, eu te abençoo em nome de Jesus. A pessoa sente o poder. Isso é rema. Agora se eu falo, olha, eu vou orar por você hoje à noite, não ora, nem lembra, isso é logos, falou da boca para fora. Vocês entenderam a diferença? Amém. Uma coisa é uma, outra coisa é outra. Mas o reino de Deus não é logos. 1 Coríntios, capítulo 4, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 4. Estão assistindo aí ou estão dormindo? Estão assistindo, tá bom. Verso 20. Porque é difícil hoje a pessoa que gosta da Bíblia. Difícil. O Netflix ganha. O BBB de Satanás ganha. Tudo ganha da Bíblia. Agora vocês que gostam da palavra, vocês desfrutam isso, aproveitam isso. Que nem essa menina. Tem o quê? 18 anos? 20 que seja. Ela larga todo mundo, a juventude, para ficar ouvindo a palavra, não perde nada. Ela ama Jesus, ela ama a palavra. Quem ama a palavra, ama Jesus, porque Jesus é a palavra. Certo? Fernando, prazer em te ver aqui hoje. Viu? Muito grande, você e sua família querida. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 4, 20, porque o reino de Deus não consiste em logos, mas em rema. Não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. Olha aí, chegou Luciano. Glória a Deus. Cadê sua esposa, Super Nani? Tá vindo? Tá ótimo. Perceberam? 1 Coríntios capítulo 2, mais um texto. Olha lá, 1 Coríntios 2, verso 4, Paulo falando, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que seria isso? Logos. Mas em demonstração do Espírito e poder, rema. Que fantástica, né? Essa realidade. Quando Pedro chegou na porta do templo, que tinha aquele homem coxo, o homem pedindo uma esmolinha, um dinheirinho, o que Pedro falou? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta direito sobre os teus pés e anda. Ele lançou aquela palavra rema. Levanta! Levanta agora! Não duvidou, fitou nele os olhos, lançou o poder, rema, palavra. A palavra tem poder. Se ele não falasse nada, o homem não seria curado. Eu quero que vocês entendam que o cristão tem que parar de ajoelhar e falar, Jesus, se o Senhor quiser, que o cristão, sabe o que é? Isso é timidez. Ele tem medo de orar com autoridade. Aí ele fala, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, acontece. Não, vai acontecendo. Tudo que ligares na terra, o movimento da terra antecede o movimento do céu. Eu estou ligando na terra o que vai ser ligado no céu. Não é o contrário. Não é o céu que manda na terra. A igreja determina o que o céu vai fazer. Aprendam isso, crentes. Está na tua boca o poder. Se você não falar nada, não vai acontecer nada. Velho Testamento não. A ordem vem de cima. Jeová decidia com os anjos e puf,
vinha para baixo o comando. Agora ao contrário. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado. Mas espera aí, mas Deus nos deu o poder de ligar e desligar. E como isso é feito? Pela palavra da nossa boca. Quando concordarem a respeito, é o amém, é a sinfonia, concordância a respeito de alguma coisa, isso liga o poder invisível, indestrutível, imbatível, uma força humana que supera o poder de Deus. Quando ele é ligado, ele é ligado. Quando ele é desligado, é desligado. É muito forte este poder. Então, em 2 Coríntios, capítulo 3, glória a Deus. Eu estou falando ainda sobre o poder da boca, para depois chegar no Daniel, na cova dos leões, que o pessoal está louco para ouvir Daniel, né? O pessoal gosta das historinhas. O ser humano gosta de historinha, né? Então, 2 Coríntios 3 diz assim: o qual também nos fez capaz, o qual nos fez também capazes, glória a Deus, irmã, você está bem, filha? Glória a Jesus, de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, olha aqui, não da letra, mas do Espírito, porque a letra é o Logos está ali escrito, mas o Espírito vivifica. Isso é o rema de poder. Se você está cheio do Espírito, o que você fala é imputado por Deus. Na hora que você solta, sai aquela bomba espiritual, para um lado ou para outro. Eu tive um diácono, contei isso outro dia, da minha igreja em São Bernardo, não vou falar o nome que talvez esteja nos assistindo, vai falar, ô Lenilton, fica falando de mim, né? E esse irmão era uma bênção, um homem sóbrio de palavras, ele era engenheiro, estava vindo da Viancheta, aí uma motocicleta passou por ele, quase arranhou o carro, ele falou assim, desce fogo, Senhor. O homem da moto levou um tombo, rodou, e ficou lá no meio da rua, não morreu, mas ele voltou pálido para a igreja, estava tendo um culto à noite, ele falou, pastor Lenilton, ore por mim, porque eu sem querer derrubei um rapaz na boca. É o poder da boca. O cristão não imagina o poder que está na sua boca. Nunca amaldiçoe ninguém. Por isso que Jesus fala, abençoai a todos, abençoai, não amaldiçoeis. Romanos 12 fala isso. Nunca amaldiçoe ninguém. Porque como tudo que você abençoa, Deus imputa, ele vai ser obrigado a assinar embaixo quando você amaldiçoar também. E está errado. Porque nós não somos de um espírito maligno. Nosso espírito de abençoar é o espírito de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Né? Quando lá em Lucas capítulo 9, abra lá, em homenagem ao Fernando, vou ler essa. Em Lucas capítulo 9, olha o que aconteceu. O pessoal estava... Ué, cadê o... Isso, 51, está aqui, ó. Os samaritanos não recebem a Jesus. Que discípulo, né? Você está afiadíssimo, hein? Japonês, quem diria, hein, que você ia se converter? Você que veio do budismo, você que da Seichonoye, está aí, ó, servo de Deus. Ó, e aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, verso 51. 52, e mandou mensageiros diante de sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam. Por quê? Porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Eles perceberam, aquela aldeia, que essa turma era a turma que ia para Jerusalém, os judeus que estavam com Jesus, e não receberam. Falaram, não vão receber, não tem vaga no hotel. E os discípulos, quais eram? Tiago e João. Vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos, olha o poder da palavra, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Porque eles sabiam que se eles abrissem a boca, ia descer fogo do céu. Se eles abrissem a boca para amaldiçoar, iam amaldiçoar. Porque estava o poder, Jesus deu a glória, Jesus deixou, falou, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do maligno, eis que vocês vão de casa em casa, vão expulsando demônios, vão abençoando, vão curando. Havia poder nos discípulos,
Aí os discípulos, sabendo disso, falaram: Senhor, eles não nos quiseram receber em casa, nos hotéis da cidade. O Senhor quer que a gente ordene que desça fogo do céu, como Elias fez, Jesus. Elias fez isso. Elias fez por menos. Elias mandou descer fogo por nada. Tinha lá 50 homens mais o capitão. Falou: homem de Deus, desce daí. Aí Elias falou assim: senhor homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma você e os 50, certo? O que aconteceu na hora? 51 morreram. E depois outra leva. Então os discípulos falaram: Senhor, queres que desça fogo do céu? Quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí Jesus, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Mudou o espírito. Não era mais o espírito do VT, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Mudou. Olha aqui, ó. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra vez. Deixa eles, vão embora daqui. Acabou. Não vai amaldiçoar ninguém. Não vai jogar praga em ninguém. Porque há poder nos lábios para isso. Do cristão. Fala, irmão. Pastor, tem uma passagem em Tiago 3:2. Puxa vida, você já me adiantou a palavra? Você me adiantou já, eu ia pregar mais. Puxa, quer vir aqui? Não. Ele do Reaja, esse menino? Olha, você é solteiro ou não? Olha, essa menina também, olha que beleza. Aqui é assim, o pastor Nenilton não perde tempo. Mas já que você está falando, eu vou falar o que está em Tiago. Em Tiago está claro que nós não somos ouvidos por causa do Tiago 3. Abra lá em Tiago capítulo 3, já que ele quer, em homenagem ao nosso reagente. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Você já está sabendo. Já está sabendo, hein? Essa menina, vou te contar, viu? Olha, uma boa menina. Eu aconselho você a namorar com ela. Tiago capítulo 3, olha lá. Eu vou ler, antes do verso 2, eu vou ler Tiago 3, 8, que mostra por que Deus não nos ouve muitas vezes. Por que Ele não ouve? Por causa disso que está em Tiago 3, 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Começa por aqui. E é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha o que tem a boca, peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. É um tal de glória a Deus para lá e para cá. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Que? Pastor Lenilton, está atrasado. Não quero ouvir esse homem. Quer dizer, abençoa Deus, mas fala mal de mim. Por trás. Não vocês, sai fora, aqui não. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por isso que Deus não pode muitas vezes ouvir. Que como sai bênção, também sai maldição. Se sair a maldição, vai ter que ser imputado. Isso tem a ver com o Daniel na Cova dos Leões, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quer dizer, uma boca não pode sair bênção e maldição. Agora, tudo está na boca, conforme o Vinícius falou. Tiago 3, 1. Vamos ler a partir do verso 1. Ele falou 2, vamos ler a partir do verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quem vence a boca, vence tudo. São duas forças no homem que, se vencidas, ele está no céu. Atenção, você que me assiste, você que me ouve. Tem duas forças que, se o cristão vencer, ele vai para o céu. O sexo e a boca. Quem vence a sensualidade, o sexo ilícito, o pensamento maligno, sexual, vai para o céu. Quem vence a boca maligna, o falar mal dos outros, o criticar, o amaldiçoar, quem vence, vai para o céu. São duas coisas, vou agora ser forte. Mas vocês veem coisa pior no BBB Brasil. Vocês veem coisas bem piores. A língua e o órgão genital masculino são semelhantes. Lembram a serpente.
duas forças que o diabo usa: a língua e o sexo. Forte essa, né, Super Nani? Essa você não tem coragem de falar no canal 4, mas eu falo aqui. Vou fundo, porque a palavra é bigume, ela corta, para você entender que é verdade. Pode ver, a língua e o órgão genital têm formato de serpente, e ambos são usados pela serpente. Como usado pela boca, pelo diabo? Leia primeiro, Tiago 3, verso 6. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo... Quem é que inflama a língua? Ora, quem é que está no inferno? É ele, o próprio, o Satanás, o diabo, inflama a língua. E de quem? Do crente. Pior é que ele está falando para crente aqui, não é para ímpio. Porque o ímpio, automaticamente, a língua já está ligada no mal. Lógico. Agora, quem é de Jesus, infelizmente, pode ser inflamado. Então, uma hora está, glória, Senhor, te amo. No outro momento, não quero mais saber de nada. Que se dane tudo, cuidado. Nós temos um problema com a nossa boca. Amém, queridos? É tão séria a boca que eu tive uma parente, não vou falar quem era, que estava nos Estados Unidos tratando a vista. Ela se encantou com a América do Norte, naquela época, faz muitos anos. Estados Unidos, não volto mais para o Brasil, só morta. Voltou morta. Foi atropelada em Boston por uma picape americana no mês de dezembro e voltou com a bandeira do Brasil em cima. Poder da boca. A boca tem poder para o bem ou para o mal. Muito sério. Verdade isso. Não estou brincando, pastor Lenildo não brinca. Viu? Então, as palavras que Jesus fala, Ele quer que nós a tornemos vida. Como é que isso acontece? Mateus 7, 23. Abra lá. Glória a Jesus. Mateus 7. Cada semana um estudo diferente. Semana passada falamos sobre tribulação. Hoje estamos falando sobre Daniel na cova dos leões, que vão chegar já já. Verso 24, na verdade. É Mateus 7, 24. Eu falei 23 e 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é isso? Palavra. Palavra que vira vida. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa. A casa é a vida. A casa é a tua vida espiritual. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não tem rema. Olha, compará-lo eu ao homem insensato, não tem sensibilidade, que edificou a sua casa sobre a areia. Não valeu nada, porque primeiro vento, chuva, olha, rios que sopram, caem, os rios combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, amados do Senhor, a boca é tudo. Boca é tudo. Nós temos que... Isso aqui é um livro de autoajuda. Vocês gostam tanto de autoajuda. Chama-se tantos pastores para pregar sobre sabedoria e crescimento e intelectualidade. A maior intelectualidade é você maneirar a tua boca. A boca é tudo, porque dela também procede a salvação. Romanos, capítulo 10, abra lá. Que bom o Jorginho conosco. Romanos 10. O pessoal lê tanta coisa, mas não lê a Bíblia. Lê tudo, menos a Bíblia. Romanos, capítulo 10, verso 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, olha aí, ó. Na tua boca, olha só, Luciano, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Que poder que tem a boca. Confissão com a boca. Eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus. Acabou. Uma moça, uma vez, 14 anos de idade, estava com cólicazinha, tadinha, começando a menstruar. Estava numa igreja lá na Vila Campestre, zona sul de São Paulo. Os cariocas não conhecem, né? O pastor Jorginho não conhece o São Paulo todinho. Conhece, Jorginho? Não conhece, né? Você conhece? Só hã? Só o jardim, só coisa fina você conhece. As quebradas lá você não conhece. Aí, essa mocinha... Então... ele já conhece algumas coisas também da pesada. Aí, essa mocinha saiu do culto, olha só, umas 6h30, 7 horas da noite, antes de acabar o culto, ela foi para casa, com cólica. Chegou perto de casa um ladrão tentando entrar na porta da casa dela, tentando arrombar a porta, com uma arma do lado, assim. Ela chegou, na hora que o ladrão olhou para ela, menina, é um assalto, ela pegou, tá amarrado em nome de Jesus. Pá, o ladrão ficou amarrado. O ladrão ficou amarrado. Ela foi lá, com a ficha telefônica, naquela época existia a ficha, ligou para a igreja, falou, mamãe, vem para casa. Chamou a mamãe, chamou a polícia prendeu o ladrão. Ninguém acreditou nisso quando o pastor Olavo contou de púlpito, isso naquela época, faz mais de 20 anos que aconteceu isso, e na época a igreja caiu em polvorosa, maravilha, palmas. Havia uma advogada ali, uma advogada não cristã que foi visitar a igreja, uma senhora diferenciada, muito bem de vida, estava com escorte XR3, na época era uma relíquia, né? Aquele vermelho, sangue de Jesus, sabe, bonito, tal. E a mãe dela junto, uma senhora que era crente da nossa igreja. A mãe conseguiu levar a advogada, a filha. Aí ela ouviu o testemunho dessa menininha, do pastor contando, ela falou, não, aí já é demais. Minha mãe me perdoe, mas eu sou advogada, né? Não vou acreditar uma coisa dessa. Aí já é demais. Ela contou isso para nós depois. Naquele momento ela pegou e falou, não, aí já é demais. Acabou o culto, ela pegou a mamãe dela e foi embora para casa, mora no Butantã. No que ela encostou o carro na casa, na hora que ela encostou o carrinho zero dela, o XR3 da época, encostou assim, 2 ladrões. É um assalto! Um de cada lado. Um na vovó, outro nela. Ela olhou, assalto, não tinha boca para nada. Aí a mãe, o sangue de Jesus tem poder. A mãe lembrou do testemunho da menina, pegou o guarda-chuva, o sangue de Jesus tem poder, pegou a Bíblia e começou a bater nos ladrões. Não, mas isso, vou sair sim, começou a bater, brigar, os ladrões saíram correndo. Aí, no outro domingo eu estava lá, ela falou, bom, irmãos queridos, desculpe, segunda vez que eu venho na igreja, a primeira vez foi a semana passada, eu ouvi uma coisa aqui que eu achei um absurdo, a priori, porque como é que pode uma pessoa amarrar a outra em nome de Jesus, e a pessoa fica parada? Isso não existe. Eu duvidei, mas depois de meia hora, cheguei em casa, aconteceu a mesma coisa. E minha mãe expulsou os ladrões pelo poder da boca, em nome de Jesus. Então a boca tem poder, tem muito poder, para um lado e para outro. Por que não usamos mais esse poder? Porque vulgarizamos essa fábrica de poder. Porque quando lançamos palavras ao vento, palavras sem nexo, palavras que a Bíblia chama de linguareiro, é aquele que fala demais, Deus é obrigado a baixar o volume da nossa boca, lá em cima, porque são palavras que muitas vezes não têm sentido. Agora, quando falamos pouco, mas palavras boas, elas são sempre ouvidas. É muito sério tudo isso. Então, amados do Senhor, eu vou ler para vocês agora os textos interessantes. Provérbios 18, abra lá. Olha, verso 6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quando eu falo, por isso que Jesus fala que o que contamina o homem é o que? Sai da boca. Porque o que sai da boca fere diretamente meu coração, ou enobrece meu coração,
ou enriquece meu coração, ou fortalece ou enfraquece meu coração. Se a pessoa fala uma inverdade, com certeza essa alma ficará com problema, porque uma hora a mentira vem à tona, né? O exagero vem à tona. Jesus falou, nada acrescente às tuas palavras. E mais, se eu falar seja sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Olha que autoajuda maravilhosa. Vocês estão tendo uma aula de autoajuda aqui, não precisa de livro para isso. É a Bíblia, está aqui, ó. Verso 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Que ventre? Esse aqui. Nossa mente. Certo? Olha que lindo esse aqui, ó. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Tolice. Ouça primeiro. E seja tardio em falar. E mais tardio ainda em irar-se. Conforme está lá no livro de Tiago, capítulo 1 também. Provérbios 10, 19. Olha lá. Que bom entre nós o maestro Fábio, eterno maestro Fábio, presbítero Fábio. Estou orando para ver esse coral de novo. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, ou não falta pecado. É a mesma coisa. Mas o que modera os seus lábios é prudente, é sábio. Que interessante, né? Verso 20, prata escolhida é língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, verso 21, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Olha o poder da boca, mata. É muito sério tudo isso. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação, olha só. Por isso que as mulheres, não vocês, que vocês são todas santas, mas aí fora, as mulheres que falam demais têm angústias, são deprimidas, procuram ajuda do médico para tomar um antidepressivo de tanto que falam. Não vocês, porque vocês aqui é só glórias, né, Vanderleia? Sabia. Então, cadê a Letícia? Ela está lá embaixo, sua esposa. Por isso que você está separado dela, porque ela foi lá no culto. Ah, então. Está explicado. Poxa, é um santo esse menino, viu? Fala-se sem pensar. Provérbios 36. Olha só. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 29, verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Olha que interessante. Falar demais precipitadamente. Não é verdade? Há um problema em se criticar as pessoas. Há um problema muito grave que eu vou abordar agora esse problema. Em Números, capítulo 12, aconteceu algo inusitado, conhecido dos irmãos, que já vem de berço das igrejas tradicionais, e estudaram muito sobre Moisés, Arão, Miriam, e lembram daquele fato, quando Miriam, irmã de Moisés, e Arão ficaram com inveja do irmão. Disseram assim, Deus só fala com ele, é? Porque só com ele que fala. Deus só fala com Moisés, não fala com a gente? E aquilo não caiu bem. Vamos ler lá. Números capítulo 12, olha lá, abra lá em Números 12 a partir do verso 7, mas eu vou ler a partir, olha aqui, ó, 1 em diante. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Cuidado, que o pastor Jairo sempre fala, pode ser que você esteja falando de alguém que é amigo de Deus. Complicado isso. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Deus ouviu a maledicência
Miriam e do Arão. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Como é que pode Deus ter se posto na porta da tenda se Deus nunca foi visto por ninguém? Às vezes eu fico pensando nisso. Lá em João capítulo 1, fala assim que Deus nunca foi visto por ninguém, mas eles estavam vendo Deus aqui quase, né? Interessante. Estou pensando nesse assunto dele, nem consigo dormir direito. Então o Senhor... O que foi? Esse é um argentino italiano. Não consigo dormir. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs na porta da tenda, chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Na hora pegou-se lepra, porque Miriam falou mal do irmão. Olha que sério, hein? E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, já mudou tudo, né? Antes era mano para lá, mano para cá, agora é Senhor meu. Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ele reconheceu o pecado da maledicência contra o irmão. Olha aqui, ó. Ora, não seja ele como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumada. Não seja ela como um morto. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, roga-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Foi quando ela foi curada depois de 7 dias. Mas o que eu quis chamar a atenção de vocês? Miriam e Arão falaram mal de Moisés. O que aconteceu? Lepra. Na hora. Mas eram irmãos do profeta, eram irmãos do Redentor de Israel. Não interessa. Pode ser irmão, pode ser amigo, falou mal, vai se ver com Deus. É o que aconteceu. Agora vamos para Daniel, capítulo 6. Quem falou isso? É isso aí. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 6. Daniel está lá depois de Ezequiel, o último profeta maior do Velho Testamento. No número, capítulo 6. O tema é Daniel na cova dos leões. Vou ler com vocês. A partir do verso 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então eram 3 príncipes superiores e mais 120 presidentes, aos quais esses presidentes dessem conta, ou esses 3 príncipes, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quer dizer, depois do rei seria Daniel. Ele estava realmente por cima, era o melhor, inteligente, fiel, manso, espírito excelente. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, porque sempre uma pessoa que se destaca é invejada, mesmo pelos seus iguais, né?
Então o que acontece? Eles procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quer dizer, é o seguinte: qualquer pessoa que orar para outro Deus ou para outra pessoa que não seja o rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. É que Dario não sabia que Daniel orava ao Deus de Israel 3 vezes por dia. Eles não sabiam, o rei, porque Dario gostava muito de Daniel e jamais o prejudicaria, mas o laço foi montado. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e o édito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o édito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste, mas antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Jogaram na cara dele: você tem que cumprir o que assinou. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele o que? Te livrará. Então o Dario já começou a jogar pelo poder da boca a verdade: ó, teu Deus vai te livrar. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Tinha um arranhão. O leão não encostou nem a mão nele. Aliás, patas, né?
Leão tem mão, não é pata. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Aí o rei fez o contrário, tirou o Daniel e mandou trazer os homens que os acusaram, que falaram mal dele. Olha lá. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Enfim, uma fantástica ocasião em que Deus provou a vida de um homem de Deus, que foi julgado, que foi malhado, que foi acusado, que foi recebeu criticado por seus companheiros, injustamente. E ele foi criticado. Mas teve uma coisa, não teve como fugir da cova. Figura é a seguinte: Daniel é figura do crente. O leão é o diabo. Prova que o leão é o diabo. 1 Pedro 5, verso 8 diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Satanás é o leão, que não é da tribo de Judá, porque o leão da tribo de Judá é Jesus, mas Satanás é o outro leão, que tenta devorar nossas almas, quer devorar a todos, busca quem possa tragar. Dario é a figura de Deus, porque amava Daniel, era o rei, Jesus é o rei dos reis. Aqueles príncipes, aqueles homens, eram homens que viviam com Daniel, mas não professavam a mesma fé, mas tinham a mesma posição no reino, eram príncipes, eram presidentes. Então, o que significa o que nós lemos? Quando uma pessoa, por inveja ou por qualquer outro sentimento, fala mal da outra, critica injustamente a outra, justa ou justamente, ela faz com que esse decreto aconteça. A pessoa será provada. A pessoa que é acusada será provada. Na hora que você recebe uma crítica, você é provado. Na hora que você, irmã, recebe uma crítica, tal irmã fez isso, vai ser provada. Tal irmão fez aquilo, vai ser provado. Tal irmão é aquilo, é isso, é outro, vai ser provado. Mas tem uma coisa: se for achado justiça, o leão que não te comeu, que não te pegou, vai provar depois aqueles que te acusaram. Não só eles, como a família, filhos e mulheres foram lançados juntos na cova. Forte. Então, a figura de Daniel na maledicência é muito forte, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que aconteceu com Daniel? Ele passou a noite, a chamada noite da angústia, e Deus teve que permitir-lhe esperar. Não podia tirá-lo antes do fim da prova. Quando você entra numa prova, meu irmão, minha irmã, ela tem que ir até o fim, porque é dito, é a regra, é o princípio, é a lei. Tem que provar que você é de Deus, que você crê, que você espera nele. O meu Deus me livrou da boca dos leões. É isso que ele quer ouvir. O meu Deus me livrou da boca dos leões. A boca é terrível. Agora, quem não é de Jesus sofre as agruras malignas. Tive uma paciente, estava emagrecendo tão bem, uma senhora de idade. Aí ela foi visitar uma parente aí numa festa. Chegou lá, ela estava magrinha, mas estava na metade do tratamento. Tinha que perder mais uns 10, tinha perdido uns 12. Chegou lá uma senhora forte, falou assim: Maria, por que você está magra assim? Eu fui lá no doutor Lenilton, não sei aonde e tal. Isso é fogo de palha, isso vai acabar.
lançou uma palavra contra aquela mulher, travou o tratamento, travou o regime. A mulher entrou numa depressão que, olha, eu tive que orar muito para ela sair da depressão, para emagrecer nunca mais. Incrível o poder de uma palavra maligna. Incrível o poder. A pessoa tem que estar coberta pelo sangue. Mas que vai vir prova, vai. Mas ai daquele que te julgou injustamente. Ai daquele que te criticou injustamente. Vai ser lançado na cova depois de ti. Está na Bíblia. É a figura. É o que aconteceu, é o que acontece. Deus é justo. Ah, mas não quero que aconteça nada de mal. Você não quer, mas é a lei do retorno. É a lei do retorno. Daniel, tenho certeza que não queria o mal, mas os caras foram comidos pelos leões. Oi. Por isso que na Bíblia fala, talvez que Deus fala assim, minha é a vingança, né? Pra gente não se vingar. Nunca se vingue de ninguém. Nunca. Nunca tem esse espírito de ódio. Nunca. Isso não é de Deus. Porque, na verdade, não é o pai que faz o mal. O diabo faz o mal. O pai de Jesus, dele só vem o bem. Tiago, capítulo 1. Abra lá! Ai, Janice, está entre nós, Janice. Ah! Acho que o pastor Jorge falou assim, é um louco. O que eu vim da França ouvir esse homem aqui em São Paulo? Meu Deus. Tiago, capítulo 1. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Eu acho que pessoas que não vêm aqui perdem. Como é que é? Eu acho que pessoas que não vêm aqui perdem. É. Você é mestre, você ensina. Não, tá, vocês estão aprendendo. Conhecimento e entendimento. Ai, que lindo. Estou aprendendo aqui com você. Glória a Deus. Olha só, Tiago, capítulo 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de Deus não muda. Ele é só amor, só luz, só bênção. Não vem dele bênção e maldição. Não. Ah, mas o mal vem do leão. E por que o leão teve a entrada? Porque a porta ficou aberta. Porque a porta ficou aberta. Não dê brecha. Vigiai, orai, né? Sede sóbrios, vigiai. Pedro fala claro, sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes, verso 9, ao qual resistir firmes na fé. E na tua boca, na boca, resistindo ao diabo, na boca, te repreendo em nome de Jesus. Te resisto em nome de Jesus. Pode decretar, sai. Quando eu vou lutar com o diabo em casa, eu pego minha Bíblia e falo, vamos apanhar? Falo para Satanás, vamos apanhar um pouco de madrugada, assim você está dormindo. Se você está lá, eu olho, vamos apanhar Satanás. Vamos apanhar Satanás. E eu pego a espada e começo a dar, eu tenho certeza que ele está apanhando. Esse é o poder da fé, porque nós lutamos contra o invisível e temos certeza, eles olham e veem que nós, mesmo sendo de carne e osso, somos espiritualmente superiores a eles. A igreja está superior a todas as forças que existem, não só nesse século como no vindouro. Estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Então não é pouca coisa, é que nós nos esquecemos disso. O diabo quer que você se esqueça, fica crendo nos anjinhos, só que os anjos também serão julgados pela igreja. 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. A igreja tem que entender que ela está acima dos anjos. A igreja católica tratou de pôr os anjos em cima. Está errado. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a definição de anjo. O que é um anjo, pastor? Hebreus 1,14. Anjo é um espírito ministrador enviado dos céus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então não está acima de você. Você está acima de todo o poder que se nomeia. Por isso que tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Está lá em 1 Coríntios também. É muito forte tudo isso. Então, boca tem poder. Cuidado para não danificar as pessoas. Provérbios, abra lá, Provérbios, capítulo 4.
O homem é o que ele fala. Olha o que está escrito aqui. É muito sério. É muito sério. Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração. Porque são da vida para os que as acham. E saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Verso 24, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ai, irmãozinho, não é por falar. Já viu? Eu estou chegando. Não, olha, longe de mim criticar, mas... Você viu aquela irmã? Não entra nessa. Não entra nessa. Fala assim, ó, vamos chamar ele. Vamos chamar ele aqui. Não, lógico. Está falando mal, vamos chamar na frente. Fala na frente. E presbítero, então, não aceita essa acusação contra o presbítero, o pastor, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Muito sério. Ah, aquele pastor não sei o quê. Aquele outro fala, nunca fale de ninguém. E nenhuma igreja, nem congregação cristã, nem católica, tem padre que dá um banho em pastores. Tem padre que tem uma vida reta e irrepreensível. E se a gente falar mal deles, Deus vai nos cobrar. Por isso que às vezes a gente tem turbação na alma, porque fala mal dos outros. Provérbios, capítulo 15, abra lá. A saúde está na boca, meus irmãos. Provérbios, capítulo 15. Olha que coisa linda essa aqui, antes dessa. Provérbios 17, 27. Olha que coisa linda essa aqui. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Provérbios 17, 27. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Coitado, ele não sabe nada, é tolo, mas ele fica quietinho. O pessoal fala, meu Deus, acho que ele sabe mais que a gente. E está quieto. Então, olha aí, ó. E o que cerrar os lábios é tido por sábio. Pronto, fica quieto, não sabe falar. Não fale nada. Por isso que eu não me meto em futebol, porque eu não entendo, fico quieto, o pessoal pensa que eu entendo. Né? Você viu o Corinthians ontem? Eu falei, nossa, você viu só? Acabou. Não entendo nada. Mas estou quieto, estou. Ele deve ser São Paulino e não quer falar sobre o assunto. Um exemplo, né? Eu não ligo para isso. Não entendo de time. Você o que você é, Luciano? São Paulino, é? Você é corintiano? Meu Deus, é mesmo? Que revelação! A Super Nani também? É? É, não liga, né? Sabia. É. Como Deus é fiel. Deus é fiel. Você é da fiel. Que santidade. Que santidade. Amém, lindo. Irmãos amados, Provérbios 26, abra lá. Olha só essa. Olha essa aqui, a turma que gosta de brincar com os outros, toma cuidado, olha aqui, ó. Provérbios 26, 18. Como o louco, olha essa aqui, pirata. Olha o pirata entre nós. Mira o pirata, mostra o pirata. Ou você está cada vez mais pirata, você está vindo de regata agora? Olha as tatuagens de pirata, depois não acha que é pirata. Olha o pirata, gente. Glória a Deus pelo pirata, viu? Temos um pirata entre nós, Jorginho. Ele deixou o navio aí e veio nadando até aqui. Ó, Provérbios 26, verso 18. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, 1º de abril. Olha aqui que Deus fala, é como um louco que lança flechas, mortandades, brinca com o seu próximo, engana o seu próximo e diz que fez isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. A briga acaba quando não tem mais palavra maligna. Acabou. Que bênção, que coisa linda. Irmãos, o diabo hoje continua atento ao que nós falamos. Prova isso, pastor, que o Novo Testamento não é assim. É assim sim. Tito, capítulo 2, abra lá. Então o leãozinho continua rosnando por aí, querendo tragar a turma pela boca.
Tito. Quem não sabe, Tito é o último, depois de Timóteo, Tito, antes de Filemão. Tito 2:8. Ó, verso 7. Tito 2. Sabe por que às vezes eu repito a palavra? Porque já as maledicências por aí é o seguinte: pastor Nenilton lê muito rápido a Bíblia e a turma não vem para o estudo bíblico por causa disso. Já ouviu isso? Falar disso? Não? Não ouviu? Você é um pirata, você não liga para nada. Mas estão falando por aí. Pastor Nenilton lê muito rápido a Bíblia, né? Não é isso? Falar isso, né? Então eu não vou mais lá. Mas pode vir. Uma hora por osmose, uma hora entra, né? Por osmose entra. Ó, Tito 2:7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Agora olha o verso 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. No Novo Testamento. Para que o inimigo não tenha mal que dizer agora de nós. Linguagem sã e irrepreensível. O diabo fica louco quando você não peca. O diabo fica louco. Quer acabar com Satanás? Não peque. Por quê? 1 João capítulo 3, o pecado é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Fantástica a palavra de Deus, né? O que é santidade? Buscar uma vida sem pecado. Isso é santidade. É vida que não tem nada a ver com o Satanás. Acabou. Porque o pecado vem do diabo. E o diabo quer destruir a igreja. E a igreja existe para ser aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. Não é para viver aí no bem bom. Ah, agora eu estou na igreja, Deus vai me dar carro, casa, apartamento, tudo, roupa de marca. Eu já vi gente, vou contar uma para vocês. Não sei se eu devo contar, vou contar, vai. A minha filhinha não veio aqui no culto, no meu culto. Eu estava num congresso. Chegou em casa triste. Está aqui a dona Zenir, que não me deixa mentir. Mora conosco há 11 anos, dona Zenir. Né, dona Zenir? Olha lá, dona Zenir. Essa mulher ora por mim e é minha diaconisa lá em casa. A líder diaconal da minha casa. É verdade. E a minha filhinha chegou lá, a Bia, em casa, triste, né? Falou, dona Zenir, já que o pastor Lenilton não está aí, vamos comigo na igreja. Não vou falar que igreja que é, mas é aqui perto. Não é nossa, porque nem existia nossa aqui ainda. Aí ela foi com a dona Zenir na igreja e tal. Chegou lá, o pastor falou assim, vamos orar para você receber camisa de marca, não foi isso, dona Zenir? Carro de marca, e não sei o quê, e casa, e emprego e tal. E ela falou, eu só quero uma libertação. Não recebeu a oração. Não é isso, dona Zenir? Aí eu cheguei em casa 11 e pouco, ela estava lá triste. Tinha acabado de voltar da igreja. Eu falei, o que aconteceu? Daí a dona Zenir falou, ela está triste. Queria ir na igreja para receber uma oração, mas lá oraram só por roupa de marca, não sei o que, não sei o que. Falei, vamos orar agora. Pus as mãos nela, acabou o demônio. Foi curada na hora. Certo, dona Zenir? Certo? O que eu estou falando? Hoje os pastores estão mais preocupados com o reino da terra do que com o reino dos céus. É um frenesi. Ganhar isso, ganhar aquilo, você vai ser isso, vai ser aquilo. É o querer ser, é o querer ter, é o querer curtir. Só que lá em cima, queridos, o menor aqui será o maior lá. Guarda isso. O menor aqui será o maior lá. Deus não quer que você fique aqui. Deus quer que você ame e ganhe as almas para Ele. Porque o tempo está próximo. Agora da tua boca parte o poder. Por um lado ou para o outro lado. Amém, queridos? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem sobre o assunto, para podermos encerrar no horário hoje, em nome de Jesus. E quem estiver na tela, se estiver fazendo pergunta, a gente responde ao vivo também. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem. Quem é a primeira vez que vem aqui, levanta a mão. Primeira vez, estou vendo que vocês são grupos novos aqui, de bênção. Alguma dúvida, não? Só vieram porque as mulheres estão lá embaixo, né? Senão estão assistindo televisão em casa. Né? Pode fazer a pergunta, quem quiser, pode falar. Fala, Vanderleia. Quando alguém amaldiçoa a gente em voz alta, a gente deve repreender também em voz alta ou em espírito já está bom? Olha, irmã, você não deve se comparar, abaixar o nível. Uma pessoa chega e te xinga, te amaldiçoa, você fala assim, olha, eu quebro essa palavra e te abençoo em nome de Jesus. Você quebra a palavra.
Isso porque existe uma guerra espiritual. Então ele lançou uma palavra, o inimigo olha e vê a coroa da glória na sua cabeça. Porque o crente, ele tem sobre si o Espírito da glória de Deus, 1 Pedro 4, 12 e 14. Sobre ele repousa o Espírito da glória. Então na hora que o diabo olha para você, aquelas imagens da Idade Média, que tem um arquinho na sua cabeça, é verdade em termos de unção. Na hora que o diabo olha, ele vê o sinal. Ele fala, opa, eu não posso com essa. Mas lógico que a palavra tem poder. Então a pessoa vai lançar uma palavra contra você. Você pega e quebra aquilo e abençoa em nome de Jesus. Porque Jesus falou, abençoa os que te amaldiçoam. Mateus, capítulo 5. Abra lá, Fernando, essa é boa. Também está escrito bem assim, que maldição sem causa não tem efeito. Não tem efeito, mas acontece que existe uma guerra. Se é um crente amaldiçoando, é bom você quebrar. Ó, Mateus capítulo 5, aqui, ó, verso 43, olha aqui, ó, verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Velho Testamento, ou como dizem os teólogos, Antigo Testamento, diz o quê? Ama o teu próximo e aborrece o teu inimigo. Está onde isso? Levíticos 19, 2. Fala para amaldiçoar os inimigos. E lá em Deuteronômio 4 fala o quê? Se entrar na tua tenda, amorreu, Eteu, Jebuseu, Filisteu, Amonita, Moabita, acaba com eles. Este é o movimento do Velho Testamento. No Novo é diferente. Jesus falou o quê? Eu, porém, vos digo, verso 44, amai o quê? Vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. E fazei bem aos que vos odeiam. Olha aqui, ó. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que isso? Verso 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para ser filho do Pai, você tem que fazer o que Jesus manda e não o que a lei manda. Porque a lei foi cravada na cruz. E a lei, em Levíticos 19, mandava amaldiçoar os inimigos. Só que Jesus manda amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Forte. Então, eu te amaldiçoo, Vanderlei, você fala assim, eu te repreendo nas palavras, mas te abençoo. Em nome de Jesus. Ó, tem uma médica aqui em Alphaville, que estava falando mal de mim. Inveja. Os pacientes dela estavam vindo para mim, e ela começou a falar mal de mim. Aí uma paciente minha foi lá. O paciente do doutor Lenilton, Lenilton é um louco. Lenilton dá uns remédios loucos. Ele começou a falar mal de mim. Ela pegou e me trouxe, falou, doutora tal, falou mal do senhor. Falei, doutora tal, imagina, ela é boazinha. Mas ela falou, mamãe, eu estive no congresso. Ela estava nervosa, abençoa, dá um abraço nela para mim. Aí ela voltou na doutora tal. Não vou falar o nome, né? Quero que ela esteja um dia conosco aqui, né? Aí ela voltou na doutora, falou, doutora Lenilton mandou um abraço para a senhora, ela ficou verde. Nunca mais falou mal de mim. Acabou, me encontra agora, me abraça, o marido dela ficou meu amigo. Uma vez também em São Bernardo, estávamos numa convenção de pastores, junto com política. Eu detesto política. Desculpa, o pastor Lenilton acha que política é de Satanás, é do diabo. Os crentes que estão lá não acham, mas eu acho. É difícil a não corrupção até dos crentes, mas deixa para lá. Aí um dia, eu caí num laço de ir numa reunião, cheguei lá, eu falei, reunião evangélica, peguei e fui. Cheguei lá, tinha um monte de pastores com vereadores. E eu vi que os vereadores estavam até cheios de pinga, querendo fazer amizade com os pastores. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eles querem voto. Mas naquele, vai aqui, vai ali, chamaram o líder de uma grande denominação. Uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, mas não é a nossa, não é a Assembleia de Deus, é quadrangular. Aí chamaram e falaram assim, pastor, doutor Lenilton, esse é o fulano de tal, líder da igreja tal, famosa, tal. Sou médico, pastor aí, numa igrejinha. Que igreja o senhor é? Igreja Batista Vivada. Tá bom. Mas vi que eu estava falando, o vereador virou os rostos, falei, meu Deus, que tapa na minha cara. O mundo girou, a sogra deste homem, que era 02 de pastora daquela igreja, passou mal. A mulher dele levou, e a filha, para mim, a velhinha, eu tratei a velhinha e curei a velhinha. Aí, a esposa dele falou, nossa, o senhor é pastor e médico? Eu falei, vai pregar no meu retiro de jovens, que vai ter mais de 1000 jovens. Eu falei, vou lá. Cheguei lá, quem estava lá?
o pastor, eu preguei o que eu estou pregando aqui. Aí, puxa vida, é o senhor aquele dia? Eu falei, sou eu. Deu um abraço forte, nunca mais ficou meu amigo. Agora se eu vou falar, não, porque não sei o que, jamais. Abençoa a todos, porque o mundo gira, a coisa inverte. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não seja motivo de escândalo no reino de Deus. As pessoas não sabem o que fazem. Jesus falou isso. Jesus falou assim, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O primeiro a se converter naquele momento foi quem furou Jesus aqui. Estava lá o capitão, na hora que Jesus falou, está consumado, e expirou, o véu do templo se rasgou, o templo se fechou, tremeu a terra, fez negritude nos céus da meio-dia às 3 da tarde, aquele homem olhou e falou, este verdadeiramente é o Filho de Deus. O que significa isso? Aquele homem confessou Jesus naquele momento, se converteu, tinha acabado de pregar o prego de Jesus. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não fale mal de ninguém. Abençoe, porque a coisa muda e prevalece a vitória em Cristo. O mundo passa logo. Vê quantas pessoas morrem todo dia. Morre gente todo dia. Estava outro dia aí numa praia, morreu um rapaz de 20 e poucos anos afogado na minha frente assim. Eu olhei e falei, puxa, mais um pouquinho. Dava tempo. Aí chegou lá os bombeiros, ninguém chega perto, agora o médico não pode mais pôr a mão em ninguém, sabia? Antigamente era, agora é o bombeiro. Acabou tudo. Eu falei, nossa, sou médico, não, só licença. Os bombeiros que estão preparados, fizeram tudo errado. E a Silvia estava comigo, eu falei, Silvinha do céu. A Silvia está aí? Não está. Deve estar lá embaixo. Eu falei, Silvia do céu, não souberam tirar a água do afogado. Fui lá para tentar, só os bombeiros. Eu falei, tá bom, foi embora. Morreu o rapaz de 20 e poucos anos. Por quê? Vaidade humana. Não, porque nós somos os bombeiros. Tudo errado. Ah, por quê? Porque eu tenho 35 anos de formado, só isso. Trabalhei 10 anos em pronto-socorro, não é vaidade minha, é prática. É óbvio. É isso. Falando isso por quê? Porque as pessoas são assim hoje. Estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. Ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso abençoa a todos. Porque o que nós levamos daqui são as obras. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Estou acabando. 2 Coríntios 5, 10. Que bom a Késia conosco. A Késia, cujo tataravô fundou a Assembleia de Deus. Quem não sabe, o tataravô daquela moça que está ali, levanta a mão assim, fundou a Assembleia de Deus do Pará. Viu, Jorginho? Aí do lado, ó. E o pai dela trabalha com o Samuel Ferreira diretamente. Vocês nem imaginam quem é essa mulher, e o seu marido que está ali conhece grandes revelações que não pode nem falar agora. 2 Coríntios 5, 10. Olha que coisa linda. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Um dia todo mundo vai dar conta. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Acabou. Então, use o teu corpo para fazer o bem. Use a tua boca para fazer o bem. Use o teu coração para emitir uma palavra de bênção, de restauração, de estruturação, de vitória. E para o mal, repreensão. Porque resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não se intimide, porque Deus não quer tímidos, não. Os tímidos não herdam do reino. É resistência ao diabo. É força às trevas. É ataque, porque a espada está na tua mão para você cortar a cabeça da serpente. Não é pouca coisa, é sério. E a igreja precisa se preparar para isso. Porque nós estamos vivendo dias de guerra espiritual. Forte. Amém, irmãos? Mais alguma coisa vocês querem saber? Quem mais? Fala. Nossa, você está aqui hoje, careca? Um careca entre nós? Um careca? Fala. Deixa eu tirar uma dúvida. Fala. Não é para falar de outras pessoas. Né? Não, ninguém fala mal de ninguém aqui, graças a Deus. Não, normalmente o pessoal bate em cima disso daí para ninguém falar mal de ninguém. Uhum. Se você presencia alguma coisa e você vê
você e a pessoa, você vê que a pessoa está errada e vê ela prejudicando outras pessoas, tanto dentro da igreja, onde for, e você vê ela prejudicando outras pessoas, você chega para outra pessoa e conta o que ela está fazendo, isso aí você não está fofocando ou causando intriga? Não, veja bem, toda vez que você vai prevenir um mal maior, você está sendo a favor do reino de Deus. Não podemos deixar as pessoas fazerem as coisas. Eu vejo alguém roubando as coisas da igreja, eu vou deixar acontecer? Não posso. Vejo alguém falando mal de você, falo, peraí, por que você está falando mal dele? Não, porque não sei o que, não, vamos falar com ele, chama ele. Entendeu? Então, o que a Bíblia fala sobre o assunto? Mateus 18, 15, abra lá. Tudo tem na Bíblia. Mateus 18, 15. Olha aqui, olha o que está escrito aqui, irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, te ofendeu, virou a cara, fez alguma coisa, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Escuta, pirata, o que aconteceu? Você virou o rosto, você falou isso de mim e tal. Aí o pirata falou, ô pastor, desculpa, não foi sem querer e tal. Acabou, ganhamos a bênção. Estou dando um exemplo, né? Entre nós não existe jamais alguma coisa. Né? Somos piratas dos 7 mares. Então, veja bem, ó, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, se o teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, veja bem, você presenciou o problema, chama aquele irmão que está errado, fala, escuta, está errado isso. Não resolveu? Chama 2, de preferência do ministério, que são pessoas idôneas. Não é que os outros não são, mas tem peso espiritual. Tem peso. Se não as escutar, diz-o à igreja. É que as igrejas hoje não fazem mais isso. As igrejas hoje não fazem mais, não repreendem mais ninguém publicamente, porque tem medo de perder a pessoa, de magoar. Está errado. A Bíblia fala que aos que pecarem, repreende-os publicamente para que os outros tenham temor. Está lá em Tito capítulo 2, aliás em 1 Timóteo capítulo 5 fala isso. Aos que pecarem, repreendem na presença de todos, para que os outros tenham temor. Então a pessoa pisou na bola, escuta irmão, está errado isso. Chama a igreja, não ímpios, a igreja, e explica o que está acontecendo. Falou, olha, irmão, olha aqui, ó. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Está fora do reino. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí vem essa questão. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Até as pessoas, quando são desligadas pelo ministério, são desligadas no céu. É muito sério isso. Por isso que nós temos que ter paz com todos os homens. E temos que estar firmes com o corpo de Cristo, não importa onde. Esse é o mal do corpo de Cristo hoje. O que acontece? O pastor de uma igreja X tem um problema com uma ovelha. A ovelha pega e apronta e sai daquela igreja, vai para outro lugar e vai falando mal do pastor. Aí o outro pastor recebe e fala, não, vem para cá. O que você faz mesmo? Aconteceu o dízimo, vem para cá, vem, corre. Não quer saber da condição espiritual. Está errado, porque a igreja é uma só. Então uma pessoa que vem para outra igreja, o que é o certo? Pega uma carta, vamos conversar aqui, por que você está vindo para cá? É por questão distrital só, ou você arrumou alguma lá, entendeu? Alguma encrenca. É isso o problema. Mas conta de novo, o que você vai falar? Não, isso eu contei por causa do... Abre o coração, filhinho, fala para nós, fala, o que Eu acontece? fiz essa pergunta por causa daquilo que eu tinha contado para o senhor, daquela mulher, aquela profeta que ficou endemoniada e saiu orando pelas outras pessoas depois. Aí está errado, né? Aliás, profecia, me desculpa, é uma coisa muito séria. Profecia tem que ser julgada, profecia tem peso, porque todo mundo quer ser profeta. Só que a profecia ela tem tripla finalidade: edificar, animar, que exortar e consolar. Exortar ou animar é a mesma coisa, e consolar. E não falar, olha, Jesus vai te dar um carro novo amanhã, filho. Olha, amanhã vai vir uma doença na tua vida. Eu já vi profeta falando que vai ter doença. Isso não é bíblico. Isso é horóscopo evangélico. Não é bíblico. Cuidado com profecia. Comigo os profetas não dançam muito não vem com história. Eu já vi muito profeta encostar nos outros. Comigo eles ficam meio assim. Por quê? Profecia tem que ter confirmação. Você tem que conhecer a vida da pessoa também. Profeta é profeta. Você pega um Vitor Hugo, que chegou e falou, tem uma pessoa aqui cujo nome que está escrito é Wilson, lembra? No braço. Lembra disso outro dia? E isso é profeta. Agora conhece a vida dele. A vida dele é uma vida ali, ó, no prumo.
Isso é profecia, irmão. Agora, profetizar por aí é um perigo. Esse negócio de profecia nos lares. Eu conheço pastores que vão na casa das pessoas profetizar e cobram. Virou comércio. Ó, vou na sua casa, não precisa dar nada, dá 500 reais, tá bom. Nossa, 500 reais para profetizar. Vou virar profeta. Não, desculpa, é verdade. Não pode exigir nada. Se a pessoa quiser dar uma oferta, dê. Não viva disso. Digne obreiro do seu salário, mas não fique fazendo da profecia comércio, como eu já vi. Profecia comércio. Ó, a irmã vai lá, vou em tal casa hoje, então eu vou nas 2 eu vou na casa tal, nas 3 eu vou na tal. Então hoje eu vou tirar quanto? Que é isso? Não é de, me perdoe, não é de Deus. Mostra isso na Bíblia. Paulo fala assim, olha, os que não trabalhem, não comam. Eu poderia dar exemplo disso, Paulo, mas não quis ser pesado a vós. Antes trabalho à noite para pagar o que eu como de dia. Forte, hein? Forte. Fala, irmão. Eu vejo a pergunta do irmão da seguinte forma: diabo, diabo, Deus é Deus e o homem é homem. Quando tem esses assuntos que o fulano falou, o nome falou, eu fecho a minha boca, faço uma reunião e confronto com as pessoas. É o que está escrito, que nós lemos agora. E aonde está a verdade, onde está a mentira. Amém. Aí você foca dentro da hora. Tem que ser assim. Mas o que a Bíblia fala em primeiro lugar é que o caso dele é diferente porque é uma profecia múltipla, né? Mas se uma pessoa tem alguma coisa contra ele, ou que ele veja alguma coisa errada, ele vai e fala. Se ele fosse para o profeta e falaria, ó, para com isso, está errado isso, aquilo, e a pessoa o ouvisse, seria o caso de Mateus 18, 5, 15. Vai e repreende entre você e seu irmão. Se ele te escutar, ganhasse teu irmão. Sem escândalo, porque Jesus não quer escandalizar ninguém. Para chegar até a igreja, a coisa já passou por outras vertentes. Né? Como é que é o nome lá? Passou por outras instâncias. Primeira instância, segunda instância, está na terceira já. Fala, santidade. E eu vou dizer comigo, na hora eu ganhei uma liberdade. Coloquei a mão nas costas dela e arrependi o meu pensamento na hora comigo. Ficou muda, né? Amém. Então, assim, isso é o discernimento. Sim, não pode confrontar. É orar, amém. É orar. É isso aí. A dona Ozenir conta que ela foi numa igreja e uma irmã foi profetizar umas coisas estranhas. Na hora ela repreendeu também, não foi, irmã? A pessoa ficou muda, não e se afastou dela, não conseguiu mais ficar perto. Na hora. É isso mesmo. Porque não era o Espírito de Cristo. Era outro Espírito que estava ali. Espírito de confusão. Espírito de adivinhação, que nem aquela lá em Atos 16, quando Paulo e Silas foram presos em Filipos, que aquela feiticeira que adivinhava, ganhava dinheiro, falava, ó, servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade, mas não era de Deus. Paulo repreendeu, expulsou o demônio e acabou a profecia. Tá bom, queridos? Você está aqui entre nós? De onde você surgiu? Você passou pelas paredes? Nossa, a Cassiane deixou você sair de lá? Deixou, ou você fugiu? Você fugiu? Deixou, que linda. Ela jamais sairia da obediência. Que bom, glória a Jesus, né? Que pena que está acabando já. Tem alguma dúvida? Não, né? Eu imaginei. Amém. Fala. Nós também que deu uma profecia, depois contou nas suas costas, assim, depois você me fala se foi verdade ou não. Glória a Deus, tem de tudo, tudo bem. Veja, o pastor Elito não é contra a profecia, o pastor Elito é contra a profetada. Profetada é a pessoa que quer profetizar de qualquer jeito e não sai, não é de Deus. Deixa, glória a Deus. Viu? Glória a Jesus. Fala, santidade. Se por acaso existe alguma palavra, uma maldição lançada, sem a gente saber, a pessoa fez e a gente nem sonha que ela fez isso com a gente. Como que a gente pode repreender isso? Se você é coberta pelo sangue e não sabe do fato, nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Nada. Imagine se praga pegasse no Lula, o que já foi amaldiçoado, o senhor. Ele está lá pronto para sair da cadeia. Então não é bem assim. Se palavra matasse, linda, Maluf não estava com 86 anos. Que ouço falar mal desse homem desde que eu sou pequeno. Desde a década de 70 que eu ouço Maluf falar mal dele. Até hoje fala mal dele, ele está lá, numa boa. Então, se a pessoa não... Agora, se a pessoa sabe,
é outra história. Aí entra o confronto. Para você se livrar, você deve orar. Você precisa orar. Por isso que é importante sempre orar. Porque você está sujeito às ações espirituais. As forças das trevas são uma realidade. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A guerra espiritual é um fato. Não podemos negar isso nunca. É ignorância falar que não existe guerra de boca. Porque a guerra é pela boca. A espada está na nossa boca. Entendeu? Não é força física. Amém? Glória a Jesus. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa, não? Tá tudo certo? Nenhuma dúvida? Então, amém. Vamos ficar de pé. Entre nós, pastor João, esse é um homem de Deus, que santidade máxima. Um assembleano típico, sem dolo. Amém. Pode encerrar. Amém. Vamos então orar. Vamos orar com vocês para Jesus tornar vida tudo que nós ouvimos, porque a palavra corta aí, corta em mim. Foi para mim, eu preguei para mim também. Preguei para mim, porque às vezes eu fico triste, às vezes eu fico inconformado com coisas que eu vejo. Às vezes a gente pega para um pastor e fala e confessa, fala, pastor, está assim, está errado, nossa vida está assim. Precisamos desabafar. A Bíblia fala o seguinte, confessar vossas culpas uns aos outros para que sareis. É importante você ter um discipulador, é importante você ter alguém que te acompanhe, não é? Uma pessoa acima de você ou do seu lado, para você poder se sentir abençoado. Amém? Levante suas mãos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que já tinha sido pregada domingo, mas a grande parte não tinha ouvido, não tinha recebido, e o Senhor me mostrou que deveria trazê-la nessa noite. Agora, Senhor, sela em nosso coração todo esse conhecimento que a Tua palavra possui. Sela, Senhor, o controle da nossa boca. Sela, Senhor, os nossos lábios. Senhor, que possamos nos controlar, que possamos não nos vingar com a boca, que possamos não odiar, que possamos só abençoar, só orar, só entregar àquele que julga justamente, lançando sobre Jesus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Espírito Santo cuida de nós, Espírito Santo cuida da nossa boca, cuida do nosso coração, da onde procede as saídas da vida, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma. Espírito Santo, somos Teus, somos tão pequenos ainda, Senhor, somos tão imaturos, precisamos tanto do Teu controle, do Teu freio, precisamos da Tua interferência em nossas vidas. Faça isso com todos nós aqui, possamos sair hoje renovados, tocados por Tua brasa em nossos lábios, restaurados, perdoados, abençoados, purificados, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, usa-nos para a Tua obra, usa-nos para a Tua glória, para abençoar, para bendizer, para glorificar, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, bendizendo e salmodiando o Senhor no vosso coração. É o que está lá em Efésios capítulo 5. Nunca amaldiçoar, mas só abençoar, para que a nossa palavra seja saúde e vida em abundância, para que rios de água viva brotem do nosso ventre. O nosso ventre é a nossa mente, e os rios são as palavras de vida que soltamos pelos nossos lábios. Faça isso com cada irmão que está aqui e irmã, em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.